Nessa noite nós temos o privilégio de receber duas pessoas muito especiais na nossa igreja. O primeiro é o Paulo Feneman, diretor da MIAF, Missão para o Interior da África, já há alguns anos, e é atualmente o presidente da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que é a associação que reúne as agências missionárias do Brasil e que estão envolvidas com o trabalho transcultural. Ele está aqui e ele acompanha o nosso pregador desta noite, que é o pastor Rick Maples. Ele é missionário também da MIAF e é atualmente o responsável pelo trabalho de diáspora. Diáspora é o trabalho que procura ajudar os imigrantes e refugiados em todo o mundo. E ele é quem está fazendo esse trabalho hoje no mundo. O pastor Rick Maples foi missionário no Quênia durante 18 anos, e ele então nos dá o privilégio de estar conosco aqui. Ele chegou ontem dos Estados Unidos, já pregou ontem à noite, e hoje já está aqui conosco, e nós somos muito gratos. Ele esteve de manhã lá no Sarandi, trabalhando com os nossos irmãos haitianos, e agora à noite ele está aqui conosco. Quem vai fazer a interpretação da mensagem, é assim que a gente fala, né? Não é tradução da mensagem, né? É a nossa irmã Cristina Ubaldini, que eu costumo dizer que é a melhor professora de inglês que a gente tem aqui na nossa cidade. Então nós temos o privilégio de tê-la aqui conosco e ela vai fazer a interpretação. Eu gostaria de então convidá-los para que eles viessem aqui à frente. Agora a responsabilidade aumentou, né, Cristina? Mas é verdade. Vamos convidar o nosso irmão Paulo para fazer a oração pelos nossos irmãos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua presença e de podermos ouvir a Tua palavra e sermos ministrados por ela. Pedimos a Deus que o Senhor use a vida dos nossos irmãos aqui nessa noite para falar aos nossos corações. A vida do Rick através da palavra, a vida da Cristina através da tradução, que nós possamos realmente ouvir a Tua palavra e sermos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amen. Thank you for having me here today. Obrigado por me convidarem para estar aqui essa noite. I'm so excited to be in Brazil. Eu estou tão emocionado por estar no Brasil. I have a number of Brazilian friends from when I was living in Kenya. Eu tenho até alguns amigos brasileiros da época em que eu morava no Quênia. But I know absolutely no Portuguese. Mas eu não sei nada de português. I know hola, Eu só sei olá, ciao, tchau, obrigado, obrigado. obrigado. Right, there we go. Then there's one other word that I know. E tem mais uma palavra só que eu sei. My Brazilian friends tells me it's a very important word. E meus amigos brasileiros me dizem que é uma palavra muito importante. Picanhão. Como? Picanhão. Picanha. Is that right? The stress is in the second syllable. Picanha. Picanhão. Aí. Oh, there we go. Picanha. So is that a word that's important in Brazil? Essa é uma that's what palavra que é yeah. importante no Brasil? É. So one thing that all of my Brazilian friends, Uma das coisas que essa é uma coisa que todos os meus amigos brasileiros, they all say the same thing. todos eles dizem a mesma coisa. They tell me that theirs is the very best barbecue in the world. Que esse é o melhor churrasco no mundo. But I don't know. I want to see maybe a show of hands. Who here does the best barbecue in the world? Mas eu não tenho muita certeza, então eu quero saber aqui quem é que faz o melhor churrasco no mundo. Quem? There we go. Just Paulo. O Paulo. We should go to Só his house. ele. Eu devo ir até a casa dele, então. Well, as I said, thank you for inviting me here today. Como eu disse anteriormente, obrigado por me convidar para estar aqui essa noite. As a pastor has said, I was living in Kenya for about 18 years. Assim como o pastor nos disse, eu estive no Quênia por 18 anos. I have a wife and 2 daughters. Eu tenho uma esposa e 2 filhas.
And my second daughter was actually born in Kenya. E a minha segunda filha nasceu no Quênia. And I was very encouraged just even tonight, hearing about missionaries and praying for the missions. E eu estou muito entusiasmado de ver hoje à noite aqui que o culto é a respeito de missões e que nós tiramos um tempo para orar por eles. But tonight I want to talk about how the Lord is bringing the mission field right to our doorstep. E hoje à noite eu queria falar para vocês como que o Senhor tem trazido o campo de missões bem aqui na porta de entrada dessa igreja. There is a movement of people across the world like we have not seen in many, many decades. Há um movimento internacional de imigração como nunca nós vimos por décadas e décadas atrás. I don't want to give you a lot of numbers, but just one particular number I want to tell you about. Eu não quero falar muito sobre números, mas tem um número que eu gostaria de falar com vocês sobre. It's the number of people that have been chased from their own home. É o número de pessoas que têm sido chased, que têm sido expulsos da sua própria casa. The situation at home has become so bad that they had to leave. There was no choice. They had to run. A situação na casa deles se tornou tão insustentável, tão terrível, que eles não podem mais ficar nas suas próprias casas. There are 65 million people like that today, right now. Existem 65 mil pessoas nessa situação, nesse exato momento. That has nothing to do with people that have moved because they want to make more money somewhere, they feel there's better opportunity. Isso não tem nada a ver com as pessoas que se mudam para procurar uma oportunidade melhor ou porque estão à procura de um futuro melhor. That doesn't include students that have gone to another country to serve in, or to learn in. E também não inclui o número de pessoas que vão pela vida acadêmica à procura de cursos no exterior. Those are just people that it got so bad at home that they had to leave. Essas são pessoas que estão tão mal nas suas próprias casas que eles têm que partir. And you're finding them everywhere in the world. E nós os encontramos por toda parte do mundo. And we as a church have to decide what are we going to do about these people that are on the move. E nós, como igreja, precisamos decidir o que é que nós vamos fazer com essas pessoas que estão se mudando. Our mission, we have in Africa Inland Mission, we have a particular interest in what's happening with the Africans that are moving. Como a nossa missão está sediada na África, o nosso interesse maior é sobre os africanos que estão se mudando. I want to tell you a story of a man I met in Barcelona named Omar. Eu quero falar com vocês sobre um homem que eu conheci em Barcelona que se chama Omar. He was living in the country of Gambia. Ele estava morando no país da Gâmbia. And he was having struggles with his family. They were angry and they were fighting one another. E ele estava tendo problemas em casa, na sua família. Era muita discussão, muita briga dentro da sua própria casa. So to the point that he thought he might be killed. Chegou até um ponto em que ele pensou que ele seria morto, assassinado. So he decided that he wanted to try to go to Europe. Então ele decidiu que ele deveria ir para a Europa. The first thing is he had to get to the country of Niger. A primeira coisa que ele teria que fazer era chegar até o país da Nigéria. There is a place called Agadez that is the African smuggling capital. Tem um lugar na África que se chama, what's the name of the city? Agadez. Agadez, que é a capital de tráfico na África. From there, he paid passage to get on the back of a large lorry, a large truck, and go across the Sahara Desert. E de lá ele pagou o dinheiro que ele tinha para conseguir entrar num caminhão para ser transportado através do deserto do Saara. On each of those journeys, usually a few people die in those lorries. E durante esse percurso, muitas dessas pessoas morrem dentro desses caminhões. But finally, Omar made it to Libya. Mas finalmente ele chegou até Libya. Líbia. There he lived for 9 months trying to make enough money to go across the Mediterranean. E lá ele conseguiu viver por 9 meses até que ele conseguiu atravessar o Mediterrâneo. He was beaten by the police. Ele foi batido pela polícia, espancado pela polícia.
He had his house robbed. A sua casa foi roubada. He raised money and paid twice for passage, and that money was taken from him. Ele conseguiu ganhar dinheiro suficiente para comprar sua passagem e o seu dinheiro foi roubado dele. But finally, at long last, by the help of a friend, he got on one of these boats going across the Mediterranean. E finalmente, através da ajuda de um de seus amigos, ele conseguiu embarcar em um barco e conseguiu atravessar o Mediterrâneo. It's a very short trip, but they are going in these inflatable boats. É uma viagem muito curta, só que eles vão nesses barcos infláveis. And the Italian Coast Guard won't help them unless their boat is in trouble. E a costa da Itália não vai ajudá-los a menos que esse barco esteja com problemas. So as soon as they see the Coast Guard, they have to take a knife and they have to puncture the boat and sink the boat. Então, assim que eles chegam próximos à costa, eles têm que pegar uma faca e têm que furar o barco e eles têm que naufragar esse barco, afundar o barco. Again, during that process, oftentimes people will die. E durante esse processo, muitas pessoas acabam falecendo. But finally, he got on the Coast Guard, rescued them, and they brought them to Italy. Mas, finalmente, eles conseguiram passar por todo esse processo e a costa da Itália veio e ele conseguiu chegar até a Itália. He was there for almost a year and then decided to make his way to Barcelona. Então, ele ficou lá por um ano e decidiu ir até Barcelona. That's where I met him in just this past July. E foi lá onde eu o encontrei no julho passado. He was living in a park, just trying to scrape by and make a living. Ele estava morando num parque e tentando sobreviver. He was ready to spend time talking. He needed a friend. Ele precisava de um amigo. So I was on a short-term mission trip, and I ran across Omar. E eu estava no campo, numa viagem pequena da missão, e eu encontrei o Omar. He was very happy to talk to me, and we had a great conversation. E ele estava muito contente de me conhecer, e nós tivemos uma conversa muito importante. He was really open to hear the gospel at that point in his life. Ele tinha o coração muito aberto para ouvir sobre o Evangelho nesse ponto da vida. He's not a believer yet, but I'm still in contact with him over WhatsApp. Ele ainda não se converteu ao Evangelho, mas nós estamos em constante contato através do WhatsApp. And then there's a gentleman in Barcelona, a missionary, who's also meeting with him on a weekly basis. E eu tenho também um senhor lá em Barcelona que está encontrando com ele semanalmente. So I'm still hoping that one day he's going to be my brother in Christ. Então eu continuo esperançoso de que um dia ele vai se tornar o meu irmão em Cristo. But his story, that difficult story that he had, is not an unusual story for immigrants. Mas essa história que ele nos conta através da vida dele não é uma história estranha aos imigrantes hoje em dia. Immigrants have a very difficult time. Os imigrantes têm um tempo muito difícil. We have a lot of immigrants from Mexico in my own hometown of San Jose, and they all have a very difficult story along the way. Na minha cidade de São José, ele mora em São José, perto de São Francisco, eles têm muitos imigrantes mexicanos que passam por dificuldades tremendas também. So that's why I want to talk today about what we can do about the immigrants. These people that are on the move, how can we reach them with the gospel? Então é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Como que nós podemos alcançar essas vidas que estão se mudando? Como que nós podemos alcançá-los através do Evangelho? Can you read Deuteronomy 10? We'll do 18 to 20. Okay. Deuteronômio 10, de 18 a 20. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. You see, God calls us to love the foreigner. Veja, Deus nos chama para amar o estrangeiro.
Deuteronomy is really, it's a sermon that Moses is preaching to the people before they go into the promised land. Deuteronômio diz respeito ao sermão que Moisés fazia ao povo antes que eles fossem para a terra prometida. These are the things that Moses said, this is what you need to know as you go into this new place. E o que Moisés dizia era, isso é o que você precisa saber antes de que nós passamos a viver na terra prometida. And one of the commandments is to care for the widow, the orphan, and the foreigner. E um dos mandamentos é que nós devemos cuidar das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. It's so important to God. We often think about the widows and the orphans, and we know that they need help. But in the Old Testament, those are always put together with the foreigner. É tão importante cuidar das viúvas e dos órfãos, todos nós sabemos disso. Mas ele sempre coloca junto os estrangeiros. E muitas vezes nós nos esquecemos dessa parte. You see, the Old Testament is full of people that were immigrants and refugees and people that were on the move. O Velho Testamento é cheio de pessoas que foram imigrantes, que também saíram da sua terra, estão em constante mudança. I want to read to you a list of names just from the book of Genesis of people who had to move for a particular reason. Eu vou ler para vocês uma lista de nomes de pessoas que tiveram que mudar da sua terra por razões específicas e diferentes. Some of them were commanded by God to leave. Alguns deles receberam ordem de Deus para se mudar. Some left because they had trouble where they were living and they had to run. E alguns deles se mudaram porque eles tinham problemas na região em que eles moraram e tiveram que fugir. Some of them moved because there was famine in the land and they had to go to where they could find food. Alguns deles tiveram que se mudar porque havia fome na terra e eles têm que procurar comida e alimento. So here's a list. See if you recognize these names. These are from the book of Genesis of people that were on the move. Então eu vou citar para vocês uma lista de todos esses nomes de pessoas que tiveram que se mudar. We have Adam, Eve, Cain, Noah, Shem, Ham, Japheth, Abraham, Sarah, Lot, Hagar, Ishmael, Isaac, Rebekah, Jacob, Joseph. The list goes on, all of Joseph's brothers. These are all people that were on the move. These are people that we recognize. E essa lista continua. E essa lista continua e são muitos nomes. E você é capaz de reconhecer todos esses nomes. São pessoas que tiveram que se mudar. All these people that you recognize are people that were foreigners in a foreign land. Todas essas pessoas foram estrangeiros numa terra estranha. God loves the foreigner. Deus ama o estrangeiro. We need to also love the foreigner. E nós também precisamos amar ao estrangeiro. Today there we see really, as we look at the diaspora, my work is to follow the diaspora and see how we could reach out to them. O meu trabalho é com a diáspora e como nós podemos ajudá-los. There are three basic types of immigrants. Tem 3 tipos básicos de imigrantes. Financial immigrants, people that want to find a better life somewhere else. Aqueles que são de ordem financeira, que estão procurando uma oportunidade melhor num outro país por razões financeiras. Refugee and asylum seekers. Refugees. E os refugiados, que por razões políticas. And then international students. E os estudantes estrangeiros. As I said, people are moving like they haven't for years. People think that people haven't moved like this since World War II. Existe um grande movimento de pessoas que estão deixando sua terra como nunca houve desde a Segunda Guerra Mundial. And the experts say this is going to continue on for the next 40 years. E os experts falam que isso vai continuar pelos próximos 40 anos ainda. So I'm really happy to see that your church is working with different immigrant churches. You guys are trying to help out with this situation and meet it. E eu estou muito contente em saber que a sua igreja está trabalhando com esses imigrantes, estão se mobilizando e procurando ajudá-los. I hope that some of you are involved with some of these different churches that you know of that are immigrant churches. E eu gostaria de saber também se vocês poderiam se envolver com essas pessoas que estão em igrejas distintas, mas que também são igrejas de estrangeiros.
We have a number of people working throughout the world doing different types of work, and I want to tell you some of the things that people are doing. Nós temos um número de pessoas trabalhando em outros países e eu gostaria que você soubesse o que é que eles estão fazendo. We have one guy that he is discipling 30 people in his church, and each of those 30 people has found a refugee family that they're connecting with. Tem uma pessoa que está discipulando 30 pessoas e cada um desses discípulos dele está procurando as pessoas, os refugiados e os estrangeiros nas suas regiões. So they are attached with a refugee family and help them along the way. Então, eles estão se envolvendo com essas famílias de refugiados estrangeiros e estão ajudando essas pessoas através desse trabalho. I think your pastor did a lot of these things when he was living in the U.S. E eu acho que o pastor de vocês, pastor Naman, deve ter feito isso durante o tempo que ele morou nos Estados Unidos. But they help them with the paperwork that needs to be done as a new person in a new country. E eles estão ajudando até com os papéis que precisam ser providenciados num país novo. They help them with the language. This particular team is in the U.S., so they do English lessons with them. E eles, em particular, esses dos Estados Unidos, estão ajudando eles com a língua. They do practical things like go to doctor's appointments. Eles fazem coisas práticas, como levá-los até ao médico. They even help them to learn how to drive. Eles até os ajudam a aprender a dirigir. And they even help them as they look to become citizens. E eles até ajudam a eles saberem como se tornarem cidadãos. They share meals with them. Eles compartilham as suas refeições com eles. And they show them the love of Jesus. E eles mostram o amor de Jesus a eles. But they don't do this just to be nice. They do this so they can share the gospel with them. Eles não fazem isso só para serem bons. Eles fazem isso porque eles querem mostrar o amor de Jesus que tem no coração deles. We can't share the gospel unless we meet people's needs. Nós não podemos viver pelo evangelho a menos que nós venhamos a satisfazer as necessidades dos outros. But the biggest need that all of us have is the need for Jesus Christ. Mas uma coisa que todos nós temos é a necessidade de termos a Jesus Cristo. So that's the important thing, is that we do both. We share the word in words and we share the word in deeds. Então é exatamente isso que nós temos que fazer. Nós devemos compartilhar a palavra e também compartilhar através de ações. So maybe you can think about that. How can you find a refugee family and attach yourself to that family, welcome them to your country, and walk with them through the process of living here? Então é isso que você deve fazer. Procurar essa família, refugiado, esse estrangeiro no seu país, na sua cidade, e perguntar-se a si mesmo, de que maneira eu posso servir ao Senhor ajudando esse estrangeiro? There was another project that we had over the summer when I met this guy, Omar. Teve ainda um outro evento quando eu encontrei esse rapaz, o Omar, no verão. We took a 2-week trip and we started off in southern Spain. Nós tiramos 2 semanas para fazermos uma viagem e nós começamos na parte sul da Espanha. There we had 4 days of training on how to share our faith with people that we meet on the streets. E lá nós tivemos um treinamento de como compartilhar o Evangelho do Senhor durante 4 dias com as pessoas que nós encontrássemos nas ruas. Then we broke into 4 teams across the southern Mediterranean. We broke? Then we went into 4 teams in cities E across nós southern fomos Europe. então a 14 cidades no Mediterrâneo levando a palavra do Senhor. And in our training, we found a very simple way to share the gospel with anybody we meet. E no nosso treinamento nós aprendemos de uma maneira muito fácil como compartilhar o Evangelho do Senhor com as pessoas que precisam. We started each day with expectant prayer, asking God to show us who He wants us to talk with. Nós iniciávamos os nossos dias orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que nos revelasse quais eram as pessoas que precisavam do Evangelho e da palavra. We asked God to even as we sat quietly, we said, Lord, even bring to mind somebody that we might see, an image or something that we might recognize later on in the day. E eu ainda pedi ao Senhor que trouxesse a nós a imagem na nossa mente dessa pessoa que nós deveríamos encontrar durante o dia. Then we went out and we looked for people to speak with.
E daí nós íamos para as ruas, nós saíamos e procurávamos essas pessoas com quem nós deveríamos compartilhar. And the method we had was we wanted to find out their story. We wanted to meet someone and find out in a caring way what was their life like. Então, o método que nós aprendemos era encontrar essa pessoa e procurar saber a vida dessa pessoa, ter o conhecimento da vida dessa pessoa, deixar que ela nos falasse. And then we shared with them our story, a significant time that the Lord really moved in our life. E esse foi um momento bem significante em que nós permitíamos que o Espírito Santo movesse a nossa vida, porque daí então nós compartilhávamos com a pessoa o que Deus tinha feito na nossa vida. And then we told them a very short, like a few-minute story of the Bible. Daí nós contávamos para eles uma história da Bíblia, uma história curta, de alguns minutos apenas. We learned a story that went from creation all the way to Christ in about 7 or 8 minutes. E nós aprendemos uma história que vai desde a criação até o final da Bíblia em 7 ou 8 minutos. So when we went out, we had this to lean back on. This is our methodology. Então, essa era a nossa metodologia quando nós saíamos para evangelizar. Now, the people we met, it didn't always go smoothly like that, but at least we had something that we could depend on. Não corria tudo perfeitamente como nós tínhamos planejado através do treinamento, mas pelo menos nós tínhamos um método, nós tínhamos uma sequência a qual nós deveríamos seguir para evangelizar as pessoas. But what we found is that if you go out with the intention of sharing the gospel, you will find people to share the gospel with. O que nós descobrimos é que se você sai da sua casa com a intenção de compartilhar o evangelho do Senhor, certamente você vai encontrar essa pessoa que está na busca do evangelho. Amém? Amen. Amen. Amém. Yes, praise the Lord. You may wonder how we could share the gospel with people. We found people from Bangladesh and from Pakistan and from Nós all encontrávamos over Africa. pessoas do Irã, do Paquistão, de Bangladesh, da África. So we used smartphone apps. E nós usávamos a smartphone house. Como eu vou traduzir smart? Celular. Ok. Celular. And we have we were trained in a number of different ways of using, there's an app called Coral World. E tem um aplicativo chamado Coral. I don't know if you've seen the Jesus film. Não sei se você já assistiu o filme de Jesus. It's basically the book of Luke, but it's acted out on the screen. É basicamente o livro de Lucas, que ele é feito uma atuação na tela. It's translated into thousands of languages. E já foi traduzido para milhares de línguas. And this app has the Jesus film in every language that it's been translated into. E esse aplicativo já tem quantas? How many languages? Thousands. Yeah. Milhares de línguas que já foi traduzido. Esse aplicativo do filme Jesus. It's very easy to use. You go to the country, you pick the language, and the film starts. É muito fácil de ser usado. Você vai a um país, você clica ali na língua e já tem toda a língua. E é muito fácil de ser usado. So there's a number of these apps that we can use that we were trained on using as we went out and shared the gospel. E tem um número grande desses aplicativos que nós podemos usar à medida que nós vamos para o campo pregar o evangelho. And we used Google Translate a lot. E nós usamos o Google Translator também, Yeah. o tradutor do Google. Love those guys. Eu amo aqueles caras. So, but the point is, if you want to share the gospel, you can do it. Então, o ponto é, se você quer compartilhar o evangelho, está a seu alcance, você pode fazê-lo. With anybody. Com qualquer pessoa. With a little bit of effort. Com um pouco de esforço. And a lot of prayer. E com muita oração. So, the reason I've arrived in Brazil right now is to be able to talk with Paulo and other people throughout the country about the diaspora situation here in Brazil. Então, a razão pela qual eu vim ao Brasil é para que eu pudesse falar com o Paulo a respeito da diáspora aqui no Brasil. So I did a little research on what's happening in Brazil. Who's coming this way?
Então, eu fiz uma pequena pesquisa sobre as pessoas que estão vindo para o Brasil. And I think you've seen a huge increase in the amount of people coming from overseas to Brazil. E eu creio que vocês já devem ter percebido esse número crescente de pessoas que estão vindo para o Brasil. One UN report I read said it's gone up 2,000% in 4 years. I'm sorry, I missed the A first. UN report that I read As Nações Unidas relataram said the applications for refugees has gone up 2,000%. Nossa, que as aplicações, as tentativas de imigração subiram 2.000%. Pessoas que estão tentando imigração. In 4 years. Em 4 anos. And then what I found as I was reading that Brazilians are great at welcoming people. E por tudo que eu tenho lido e me informado até aqui, eu percebi que os brasileiros, eles são muito acolhedores e hospitaleiros. I read about one particular restaurant where in one day the lady heard, the owner heard languages from many different countries. Eu ouvi falar de um restaurante que... I missed that part. So she heard languages from many different countries. Eu ouvi de uma mulher que tem um restaurante que dentro do restaurante dela, ela ouviu línguas sendo faladas de vários países dentro do estabelecimento dela. In one day, she heard English, Basa, Wolof, Swahili, Lingala, and Portuguese with both Angolan and Mozambican accents. Em um dia, ela ouviu todas essas línguas que ele mencionou. Those countries. But you see, there was so many people. Todas essas línguas, e inclusive inglês, português com sotaques diferentes. So Brazilians have been very welcoming, and it makes me very excited because that makes for huge opportunities. E eu fico bem entusiasmado porque eu vejo que o Brasil é um país que tem muita possibilidade de acolher as pessoas por ser hospitaleiro. So now you might be asking, what does this mean for you? Então, talvez agora você esteja se perguntando, o que isso significa para mim? What can you do about this? Why am I here talking to you about this? E o que você tem a ver com isso? Por que eu estou aqui falando sobre isso? I see 3 things that you can do that would be very significant. E eu vejo 3 coisas que você pode fazer que são extremamente significantes. One is pray. Primeira é orar. Pray that these people that are coming to your country would find the gospel. Que você esteja orando para que essas pessoas que estão chegando ao seu país sejam evangelizadas. We've seen that when people have made a big move, they are open to new ideas and new things. E nós percebemos que quando as pessoas fazem essas mudanças radicais, elas são pessoas que estão com o coração aberto para o novo. It's the perfect time to reach out to them with the gospel. E esse é o tempo perfeito para você alcançar essas pessoas e falar do evangelho de Jesus. So pray that the Lord would raise up more people to reach out to these folks. Então, ore para que o Senhor levante mais pessoas que alcancem esses que estão chegando. Jesus said, "Look, the fields are ripe with harvest. Pray the Lord of the harvest would raise up workers." Jesus disse que o campo já está maduro e que você precisa orar para que venham os trabalhadores. A number of friends of mine, that's from Luke 10:2. Em Lucas 10:2, That's that verse, that pray the Lord of the harvest will raise up workers. Lucas 10:2 é o versículo que fala: ore para que o Senhor mande mais trabalhadores. I have a lot of friends that have an alarm set on their phone or on their watch to go off at 10:02 every day. Eu tenho vários amigos que marcam no seu relógio ou no seu celular para despertar para que eles possam orar. And that reminds them to pray the Lord of the harvest that he would raise up new workers. E o objetivo desse alarme é para que eles orem exatamente a respeito de pedir a Deus que mande, que levante mais trabalhadores. That's one way to remind you to pray. Essa é uma das maneiras que pode me fazer lembrar
da hora da oração. So the first thing you can do is pray. Então, a primeira coisa que você pode fazer é começar a orar. The next thing is seek out immigrants. Look for them. A segunda coisa é que você deve ir na busca dos imigrantes. Procure eles. Make friends with them. Faça amizade com eles. Find out their story. Descubra qual é a história dele. Tell them your story. E diga a eles a sua história. And eventually tell them God's story. E, no tempo oportuno, diga a eles qual é a sua história. You see, when we were in Southern Europe, we were meeting people and had to do the whole thing right at one time. Quando nós estávamos no sul da Europa, nós encontrávamos as pessoas e nós tínhamos que fazer todo esse processo de uma vez só. But if you befriend an immigrant, you can take time to go through this process and really invest in their lives. Mas se você se torna amigo desse imigrante, você vai ter tempo suficiente para conhecê-lo melhor e fazer todo esse processo, envolvendo-se com a vida dele. Help them along the way as they work to live in your country. Ajude-os nesse processo de adaptação enquanto eles estão se ajustando ao seu país. Maybe you can help meet some of their needs. Talvez você possa satisfazer até algumas das suas necessidades. But always remember their biggest need is to know Jesus. Mas não esqueça que a maior necessidade que eles têm é de conhecer o Senhor Jesus. And the other thing, so we have pray, seek out immigrants and make friends with them. Então, a primeira coisa é orar, a segunda é buscar os imigrantes. The other thing is consider joining a mission agency. E a terceira coisa é você pensar em se unir a uma agência de missões, Like MIAF or another one even. como a MIAF ou qualquer outra. And how can you invest your whole entire life in reaching out to the people that don't have the gospel? E como que você pode gastar a sua vida inteira procurando essas pessoas, alcançando essas pessoas que ainda não têm o Evangelho de Jesus? You can be involved in a great movement that's going on right now across the world. Você pode se envolver num grande movimento que está acontecendo agora, nesse momento, ao redor do mundo. I was encouraged to hear about our friends from Indonesia and the ones from North Africa and the Middle East. Eu acabei de ouvir dos nossos irmãos na Indonésia e no Oriente Médio. Muslims are coming to faith like have never happened before. Os muçulmanos estão se convertendo agora como isso nunca aconteceu antes. In the last 35 years, more Muslims have come to faith than in the previous 1400 years. Nos últimos 35 anos, tem havido mais conversão de muçulmanos do que nos anteriores 400 anos. God is doing a work and you can be involved in it. Deus está fazendo um trabalho e você pode se envolver com ele. Let me pray for you. Deixe-me orar por vocês. Lord God, thank you so much for letting me be here tonight. Senhor Jesus, obrigado por permitir que eu estivesse aqui essa noite. I thank you for these men and women of the faith, Lord. Eu te louvo por esses homens e mulheres de fé. I thank you for Brazil's history of welcoming the immigrants. Eu te louvo pela história do Brasil de dar as boas-vindas aos estrangeiros. Father, I pray for these people that they could be involved in welcoming people to this country. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor esteja envolvendo essas pessoas no acolhimento desses estrangeiros que têm procurado o Brasil como refúgio. I especially pray, Lord, that we would see people from this congregation be able to lead others to Jesus. E, principalmente, Senhor, eu peço a Ti que as pessoas dessa congregação sejam pessoas que estejam envolvidas em trazer pessoas para Cristo. I pray this in Jesus' name. Eu Amen. oro em nome de Jesus. Amém. Amen. Thank you.